Queridos irmãos, boa noite a todos. Desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja tomando conta dos nossos corações. Nós estaremos mais uma vez meditando na bendita palavra do Senhor nosso Deus, lendo a palavra em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói. Deuteronômio tem como objetivo reforçar os ensinos de como o povo de Israel deveria se comportar quando adentrasse a terra prometida. Moisés, servo de Deus, estava passando as últimas instruções ao povo, lembrando que a vida é um misto de alegrias, tristezas, adversidades e vitórias, lembranças boas e desagradáveis. Por esta e outras razões, devemos pôr nossa fé no Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos ancorar nele a nossa esperança e nos submetermos a seus mandamentos em obediência à sua santa palavra. O Deus eterno te seja por habitação. O profeta usa uma linguagem figurada que significa local de vivência e também de convivência, onde passamos a maior parte do nosso tempo. É na presença de Deus que devemos viver e sermos encontrados. O poeta cantou quando compôs o Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outra tradução diz: eternamente. O Deus eterno te seja por habitação. Significa também o local onde eu encontro segurança. O salmista, no Salmo 90, Moisés disse: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O profeta Naum disse: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. No Salmo 84, nos versos 1 e 2, nós lemos do desejo do salmista de habitar no templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Este é o desejo do homem de Deus, do servo de Deus, de estar sempre na presença de Deus, porque na presença do Senhor nosso Deus nós encontramos segurança, nós encontramos multiplicidade de tudo que é maravilhoso. Nós aprendemos que, independente da nossa condição social, o melhor lugar é estar em nossas casas, nossa habitação.
é onde nós nos sentimos bem, nos alegramos, descansamos e temos liberdade. Por isso o salmista usou essa linguagem. Assim como o melhor lugar é a nossa casa, é a nossa residência, espiritualmente nós devemos também fazer de Deus a nossa habitação, o local onde nos sentimos bem, porque o Senhor provê tudo o que nós necessitamos e Ele traz para a nossa vida bem-estar e segurança. E todos, como eu tenho pregado sempre, e todos os valores permanentes. O homem descomprometido com Deus, a mulher descomprometida com Deus, enfim, a pessoa descomprometida com Deus e com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas pensam que são livres, mas a realidade é outra. São prisioneiros, são escravos, escravos do pecado. Quando desejam abandonar os males aos quais estão acostumados, viciados, eles dizem: não consigo. Praticam tudo o que praticam em nome da liberdade. Só que quando são evangelizadas, quando são aconselhadas, quando são orientadas a abandonar as coisas desagradáveis que fazem, elas dizem: eu não consigo. Não consigo abandonar os vícios, não consigo abandonar as práticas pecaminosas, não consigo. Este é o vocabulário em nome da liberdade. Por quê? Porque estão presos e não percebem que são escravizados pelo maligno. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O pecado é um senhor tirano, não tem misericórdia. Mas a Bíblia não para aí. Ela diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo lido diz: e por baixo sejam os braços eternos. Nos faz entender a imagem de um pai com braços fortes que carrega e sustenta o filho em seus braços. Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Deus é nosso Pai, por direito de criação e também de redenção. Isto é, Ele nos criou e também nos remiu, ou seja, nos comprou, nos resgatou de uma vida de pecados. Ele deu sua vida na cruz, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos amou. Já em Isaías 44, versículo 22, a palavra de Deus diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi, porque eu te resgatei, porque eu te comprei. Nós, naturalmente, temos uma tendência, desde lá do Jardim do Éden, de fugir de Deus. Mas Deus está sempre à nossa procura, sempre nos concedendo uma oportunidade de salvação, de perdão, de vida eterna. Sempre Ele está a nos convidar. Você, amado irmão, é testemunha dessa realidade. Você que está seguindo Jesus há muitos anos, você que
porventura tem estado na igreja ou nas igrejas, ouvindo a palavra de Deus, de vez em quando, mas você também já tem sabido, está orientado desta realidade. Deus está sempre concedendo tempo e tempo de vida para que todos nós venhamos ao conhecimento da sua vontade, ao arrependimento, à mudança de vida, a nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo, que através do poder do seu sangue, ele desfaz todas as nossas culpas, maldades, ele perdoa todos os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é um dos textos mais lidos, mais pregados, assim como João 3,16 e outros. Nenhum filósofo em toda a história, os mais famosos, nenhum cientista, os mais famosos, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum grande político ousou dizer estas palavras, mas unicamente nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o bendito Filho de Deus. Ele está perfeitamente qualificado para nos convidar, para nos chamar, para nos atrair com o seu amor, porque Ele é o nosso Criador. Ele é Deus amoroso que veio até nós, como diz o apóstolo João no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 14. E a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus está perfeitamente qualificado e convidando: vinde a mim. Os que estão cansados e oprimidos de uma vida longe de Deus, uma vida de pecados. Por esta razão, Pedro, o grande apóstolo Pedro, grande homem de Deus, conviveu com Jesus durante 3 anos e com experiência ele pôde escrever, lançando sobre ele, Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O homem que não crê no Senhor Jesus Cristo inicia a vida sem sentido e termina sem ter encontrado a razão de viver. Foi isso que disse o teólogo inglês H.G. Wells. Wells disse esta frase, e eu vou repeti-la: o homem que não crê no Senhor Jesus Cristo inicia a vida sem sentido e termina sem ter encontrado a razão de viver. Que Deus nos abençoe. Você que está seguindo Jesus, você que é povo de Deus, porque entendeu que Jesus pagou um alto preço, foi resgatado pelo sangue de Jesus, caminha para a terra prometida,
junto com milhões do passado e de hoje, e que ainda Deus chamará para o seu reino. Continue nesta fé, neste processo, nesta senda, neste progresso, e que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso. O Senhor, ó Deus, tem nos conduzido, o Senhor tem sido a nossa habitação. Como disse Moisés ao povo de Israel, o braço do Senhor está a nos sustentar, o braço do Senhor está a nos guiar, como o braço do Pai que segura, ampara o Filho. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias. Tenha misericórdia daqueles irmãos que estão, ó Deus, enfermos, Pai. Visita cada um, Senhor. Ó Deus, cura-os. Ó Deus, o Senhor tem todo o poder para operar maravilhas, Senhor. No nome santo de Jesus, nós confiamos e esperamos em Ti. No nome do Teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe e nos faça permanecer nos seus caminhos, porque de geração em geração o Senhor é o nosso refúgio. Refúgio e fortaleza. Que Deus te dê e nos dê a sua paz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto igualmente está, ó pequeno Salvador. Mas quero a tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mas quero para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. No meu coração bem contente está receber-te a ti, Senhor. Mas quero a tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mas quero para a tua cruz, leva-me.